embutidos, encaixados dentro de um tema a respeito de missão, né? E eu já ouvi muito falar de missão, né? Eu já ouvi muito falar de missão e eles dizem, e propagam, muitos dizem que missão está no coração de Deus, né? E eu propriamente, pensamento meu, né? Eu creio que missão não é uma missão como o homem enxerga que está no coração de Deus. A missão de Deus vai além daquilo que o homem pode imaginar. Essa é a missão de Deus, e muitas das vezes Deus fica incompreendido através daquilo que Deus Ele quer fazer em nossas vidas para que o nome dele venha a ser glorificado. Mediante ao texto, já que nós estamos aqui embutidos num tema de missão, eu quero falar um pouquinho a respeito de uma missão que o Senhor Jesus então incumbiu aos seus discípulos. Porque todas as vezes que nós falamos de missão ou de algo que Deus quer que nós façamos, muitas das vezes a gente não atém e não se detém no que realmente nós precisamos para que nós venhamos exercer aquilo que Deus quer e fazer missão na direção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que uma das missões de Jesus era não só revelar o reino, mas era trazer o reino até nós. É por isso que Ele colocou um anjo, porque o Senhor, Ele sempre faz dessa forma, Ele sempre age dessa forma. Antes que Deus Ele se revela, Ele se manifesta, Ele envia os seus agentes em primeiro lugar. Ele envia os seus ministros, Ele envia os seus anjos, Ele envia os seus arcanjos, querubins, Ele envia toda a sua comitiva para então preparar o ambiente, preparar a mente, o coração, preparar então o local onde Deus Ele quer se revelar. E a Bíblia diz que o próprio Jesus Ele veio não só para manifestar ou trazer o reino, preparou através de João Batista esse caminho. As pessoas tinham que estar preparadas para receber o reino. Essa é uma missão que Jesus tinha recebido do Pai, ou tinha se apresentado ao Pai, então fazer a vontade do Pai. A missão de Jesus era fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem, mulher, todo ser humano viesse ao conhecimento da verdade, que através da verdade o ser humano pudesse não só ser salvo, porque nós utilizamos muito o Evangelho de São João 8,32, mas primeiro, para o ser humano ser salvo, ele tem que ter o conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade não pode ser então implantado se primeiramente o próprio Espírito de Deus Ele não abrir a nossa mente. Não só a nossa mente, que nós chamamos de conhecimento, entendimento, mas também o nosso coração. Então, se tem duas coisas que Deus trabalha para que a missão de Deus se cumpra em nossa vida, Ele trabalha em duas áreas da nossa vida: mente e coração. Para que a nossa alma depois seja edificada pela verdade, que ela seja aceita no nosso coração, e aí então o Senhor diz que nós seremos casa de habitação para a presença daquele que habita entre os querubins. A Bíblia diz então que o próprio Jesus veio ministrando o reino de Deus e também juntando 11 discípulos, alguém diga 12. E a Bíblia diz que então esses discípulos precisavam então ser capacitados, eles precisavam ser ensinados. É uma das coisas que nós precisamos entender dentro da missão de Jesus. Jesus veio para nos ensinar. Ele mesmo disse, Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mediante isso, ele estava querendo mostrar não só para os discípulos, mas para cada um de nós, que não existe um outro caminho, não existe um outro Salvador. Ele estava querendo abrir a mente de todos aqueles que estavam seguindo, que estavam ouvindo, para que eles fossem preparados, para que eles viessem entrar num caminho que não teria mais volta, uma vez então o Senhor convocando e capacitando esses discípulos. Então eles deveriam também cumprir cada um a sua missão. A missão que era uma única, que vai ser até a volta de Jesus, que ele mesmo citou no texto em que nós acabamos de ler. Nos versículos finais, ele
Santo. E vocês vão ser então minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Por quê? Porque a minha palavra vai estar em vós, e vocês vão estar convictos daquilo que for enviado para que o meu nome seja glorificado. E onde vocês estiverem, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do céu. Essa é a missão de Jesus. Então, uma das coisas que Jesus ele veio fazer, então, foi abrir o seu mandamento e nos ensinar a respeito da sua vontade. A Bíblia diz que os discípulos começaram a aprender a respeito de Jesus. Eles tinham que ser preparados. Jesus estava preparando eles para uma missão. E quem é preparado para fazer algo para Jesus não é só receber poder, tem que receber conhecimento, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da verdade. Não basta só eu ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sem conhecimento da verdade, ela não sabe o que fazer na realidade. Ela não sabe fazer ainda a vontade de Deus. Muitas pessoas podem ser cheias do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que a unção de Deus, ela vem mediante ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade nada mais é do que a revelação que você e eu precisamos. Era aquilo que os discípulos precisavam. Era estar encaixado na revelação da verdade, no conhecimento da vontade de Deus, se unificar então a vontade de Deus, se tornar uma única pessoa em Cristo, para que essa pessoa, como diz o apóstolo Paulo, não viesse viver mais segundo a sua vontade, ele não viesse mais fazer aquilo que ele queria, mas agora ele não estava vivendo mais, mas Cristo estava vivendo através dessa pessoa. Era dessa forma que o Espírito Santo de Deus ia utilizar, ia conduzir, ia guiar, e o Espírito Santo ia agora manifestar a vontade de Deus através daqueles que foram chamados para ser testemunha. A Bíblia diz quando então nosso irmão Lucas, o médico Lucas, ele começa a dar seguimento então no seu livro do Evangelho de Lucas, é o texto que nós lemos. A Bíblia diz que quando ele começa a escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, ele está registrando então o que Jesus tinha ensinado e o que Jesus ia fazer então através do ensino. Anteriormente era Jesus que fazia, anteriormente era Jesus que curava, era Jesus que libertava, era Jesus que pregava, mas agora não. No livro de Atos dos Apóstolos, agora quem ia então fazer, então era Jesus, mas não era mais apenas Jesus, era Jesus através dos seus discípulos. A Bíblia diz então que Lucas começa a escrever o seu tratado, ele está direcionando essa escrita, não é? A uma pessoa que ele intitula por Teófilo. A palavra Teófilo no hebraico, Teo quer dizer Deus, Filó quer dizer amigo, então quer dizer amigo de Deus. Está direcionando uma mensagem a uma pessoa da corte, a uma pessoa não popular, tão popular assim. Não era uma pessoa simples, era uma pessoa que era então envolvida dentro de um sistema não só religioso, mas político, que tinha um poder dentro desse sistema. Mas essa pessoa tinha se convertido a Deus e agora estava interessado então em conhecer a respeito de Jesus. Lucas aproveita então e começa a escrever então para essa pessoa que está muito interessada em conhecer ainda mais a pessoa de Jesus. Nada melhor para falar de Jesus de quem andou com Jesus, de quem comeu com Jesus, de quem viu Jesus passar toda então perseguição, de quem também viu Jesus então carregar a cruz, a sua coroa de espinhos, ser levado até o bom lugar chamado caveira e também ser crucificado. Nada melhor para falar de Jesus. Então não só uma pessoa que viu todo esse mártir ou esse sofrimento, mas ao terceiro dia viu o próprio Jesus ressuscitado, e no meio dos discípulos ele apareceu, estando eles no tabernáculo fechado. Então Jesus disse: a paz esteja convosco. Não tinha alguém melhor para pregar, a relacionar a pessoa de Jesus, para fazer uma missão então no coração de uma pessoa que estava interessada em conhecer a pessoa de Jesus. Então o nosso irmão Lucas começa a sua escrita dizendo: ó Teófilo, ó amigo de Deus, eu tenho a dizer a você que Jesus começou a ensinar então os seus mandamentos, não só a curar e a operar, mas também a ensinar. Porque quem ensina, irmãos, quer fazer discípulo. Quem instrui alguém quer eternizar o seu nome. Porque se alguém quer ser lembrado, precisa fazer discípulo. E só faz discípulo quem realmente foi ensinado e
missão era de dar seguimento naquilo que Jesus tinha ordenado. O Evangelho de Marcos 16:15. Ele disse: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que creem. A ordem de Jesus era essa: era para que os discípulos fizessem missão. Olha a preocupação de Jesus, não só com seus discípulos da igreja primitiva, com os discípulos de hoje, com você, minha irmã, comigo, nós que estamos aqui, nós que estamos na escola do Espírito Santo, nós que estamos assentados na sala do trono, e quem está ensinando a nós é o próprio Filho de Deus através do seu Espírito. O que ele está acreditando é que nós queremos aprender, então, para seguir, então não só o legado, mas o mandamento ordenado pelo próprio Deus, para que nós venhamos então continuar aquilo que Jesus começou. Muitos dos dias de hoje dizem que missão é só sair pelos balados, é só evangelizar pessoas nas suas casas. Missão é muito mais que isso. Missão não é só a intenção de ir fazer algo. Missão é ter a convicção do chamado de Deus. Ninguém faz missão, ninguém vai pregar, ninguém evangeliza se primeiro não ser convencido pelo seu Senhor, e que realmente você está listado pelo céu, e o Senhor vai te dar respaldo naquilo que você fazer, pregando em nome de Jesus Cristo. É isso que Jesus queria passar para os discípulos. Muitos serão chamados, o Evangelho de Mateus 11, não é? Diz: todos podem vir, todos os cansados e sobrecarregados, vem aí. Mas nem todos esses que são chamados foram escolhidos. Nem todos eles foram capacitados. Por quê? Porque muitos deles não entenderam o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus era para então preparar a mente, estruturar a mente e o coração. As pessoas hoje se deixam se levar por uma pesquisa muito pequena. Eu vou traduzir isso como um grande deslúbrio. Eu também já passei por isso na minha conversão. Porque o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu ainda fazia som de menino. Mas eu cresci. Nós crescemos, irmão. Não dá para continuar fazendo ações de menino quando você é menino e faz ações de menino, Deus não te cobra. Mas quando você começa a crescer, Deus começa a cobrar em você. A intenção de Jesus era preparar a mente e o coração, não só deles, os discípulos e nós. Deus está tentando fazer isso. Muitos de nós estamos sendo atingidos na nossa caminhada, nós queremos fazer missão, mas a nossa mente ainda não está preparada para receber os ataques, conflitos, violências, batalhas, para nós saber assimilar ou conciliar as coisas. Por quê? Porque mesmo a luta vindo, a tempestade chegando, mesmo as portas se fechando, o diabo se levantando, Deus, ele vai continuar contigo todos os dias, ele vai estar lá, ele está contigo para te capacitar, para curar tua mente, isso, fortalecer o teu coração, trazer refrigério para tua alma. Por quê? Porque ele acredita que você foi chamado para fazer missão, que você foi chamado para representar o reino de Deus, que o Espírito Santo está sobre ti. Isso mesmo, Atos 2, o Espírito Santo veio sobre todos os discípulos, eles não receberam mais do Espírito por porção agora, ele está com a plenitude sobre a igreja, ele está sobre você, sobre mim. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer operar sinais, milagres, maravilhas, prodígios, ele quer fazer você uma bomba para explodir o inferno e o nome do Senhor ser glorificado. Basta a nossa mente e o nosso coração ser curado pelo poder da palavra. Jesus queria tratar a mente e o coração. Como que se trata a mente e o coração? Ensinando. Ensinando. É por isso que um dos profetas que Deus usou, chamado Oséias, disse: olha, meu povo erra por falta de conhecimento. Não quer aprender, não quer ir mais ir para a sala de aula. Todos já são doutores de si próprios. Já conhecem mais do que precisam. Estão dizendo que não precisam mais ser ensinados. O próprio Deus disse: meu povo não quer mais ser ensinado por mim. Jesus veio e pegou os discípulos e botou na escola, no discipulado.
começou a ensinar. Muitos deles começavam a fazer bico. E uma passagem bíblica diz quando Jesus juntou uma multidão. E a Bíblia diz que um dos discípulos chamado Simão, Pedro, ele tinha um coração meio voltado para uma rebelião. Era uma rebelião meio que positiva. Só porque ele não estava entendendo a obra de Jesus. Muitos dos discípulos ainda acreditavam que Jesus ia então introduzir o seu trono ou seu reino na terra. Que ele ia vencer os romanos que governavam na época. Que o Judas chegou a acreditar que Jesus estava juntando a multidão então para enfrentar os romanos. Mas quando a multidão se juntou, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos estavam induzindo a multidão e dizendo: olha, esse aí é o rei. Mas eles não estavam falando do rei eterno, eles estavam falando do rei humano. E de repente Jesus começa um discurso dizendo: ei, bem-aventurados os misericordiosos. Mateus capítulo 5. Porque eles encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Eles estavam querendo provocar um motim já. E Jesus está lá dizendo: ei, peraí, eu vim aqui para ensinar vocês. A mente de vocês está se inclinando para o outro lado, mas eu quero curar a mente de vocês. Eu quero tirar esse poder de visão humana que vocês têm. As coisas que vocês enxergam, as coisas somente aqui de baixo. Mas eu vou preparar vocês, porque vocês vão ser um canal. Eu quero que vocês sejam o canal, então, para trazer aquilo que está lá em cima, lá no reino de Deus, e se manifestar aqui embaixo. Tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, e tudo que você ligar no céu, ligar no céu vai se ligar na terra. Jesus queria curar a mente, como Jesus quer curar a mente de muitos de nós que queremos fazer a obra de Deus, mas nós estamos ainda pegados em alguns tabus, nós estamos pegados em ainda algumas coisas que impedem o Espírito Santo de Deus de nos abrir os olhos, e que as escamas venham cair nos nossos olhos e o poder do Espírito venha se revelar em nossa vida. Muitos de nós estamos abatidos e estamos cansados, sobrecarregados. O próprio Jesus diz: ei, com Cristo, ei, não tem esse negócio não, de ficar cansado para sempre, de ficar abatido para sempre. O sono pode durar até uma noite, mas pela manhã o Espírito Santo de Deus vem iluminando a tua vida, trazendo alegria, refrigério para a tua alma, e a glória do Senhor começa a te renovar e trazer a resposta que você precisava para a tua causa. Aleluia! A preocupação de Jesus com os discípulos era tratar a mente e o coração. É algo que tem de crente hoje. Precisando ter a mente e o coração tratado é uma explosão. Porque as pessoas colocaram na sua mente de querer fazer o que achar que deve. Eles não querem mais seguir mandamento. Eles não querem mais seguir preceitos. Eles não querem mais seguir doutrina. Não é doutrina de homens, nem doutrina de demônios, como disse o apóstolo Paulo, que existe. Mas não querem seguir a doutrina de Deus. E a Bíblia diz que a preocupação de Jesus foi segurar os discípulos até a última hora. E ele mesmo, na sua oração, no Evangelho de São João, ele diz: Pai, eu peço para que o Senhor nos guarde, como eu esteja nos guardado, porque todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles eu perdi. E eu quero que o Senhor guarde eles. Eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mundo, até aquele dia. Qual o dia? O
ressuscitado. Tinha sido morto e ressuscitado. Eu fico impressionado com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não desiste dos seus discípulos. Ele não desiste, irmão. Ele tinha dado uma missão tremenda. O ministério de Jesus 3 anos e meio. Jesus deu uma missão tremenda. O que Jesus estava fazendo? Preparando os discípulos para fazer missão. E quem diz, irmão, missão, você tem que orar muito, você tem que jejuar muito. Ah, tá bom. Só orar e jejuar? Que nada. Você tem que ser ensinado. Você tem que saber o que você vai fazer. Você vai ter que saber o que você vai falar. Não é porque você vai ter conhecimento humano. Não. É porque você vai estar instruído e instruída pelo poder do Espírito Santo. É alguém que foi ensinado. É alguém que se tornou igual. Não. O próprio Jesus disse, não é? No Evangelho de São João também, se não me engano, 14 ou 15, ele diz: ei, o servo não é maior do que o mestre. Não. Mas ele pode se tornar igual. Você já pensou como é que você fica igual a Jesus? Para pra pensar. Hein? Aí começa a cair as escamas. Irmão, nós temos tanta escama que nós mesmos não percebemos. A Bíblia diz que quando Deus, ou Jesus aparece para Saulo, em nome de caminho de Damasco, ele não sabia que ele tinha tanta escama no olho. Ele não sabia que ele estava cego. Ele estava enxergando, mas estava cego. Isso porque o livro de Isaías, capítulo 6, e no versículo 9, o próprio Deus diz: ei, eles têm olhos, mas eles não conseguem ver. Eles têm ouvidos, mas eles não conseguem ouvir. Os corações deles, eles são endurecidos para que eles não se convertam. E eu me revele na vida deles, eu posso curar cada um deles. Nós estamos com tantas escamas. Existe tanta coisa que nós esbarramos entre nós, que Jesus precisa levar nós para a sala de aula. Ele precisa nos ensinar primeiro, para depois nós sermos enviados. Muitos de nós estamos esperando milagre, estamos esperando um poder do alto, estamos esperando o quê? Jesus enviou o poder do alto, Jesus enviou o socorro, a tua cura, Jesus enviou a unção, o poder da palavra que você e eu precisamos. O que nós precisamos é ser ensinado. Mas muitos de nós não estamos aprendendo a lição, estamos reprovando a sala de aula. Entra aula e sai ano. Claro que cada um tem o seu chamado, e cada um sabe, Deus revela o seu chamado. Ninguém vem dizer para mim: qual função é isso? Não fala isso, porque isso, eu vou taxar isso como um desvario. Porque a cada um Deus revela a sua missão e o seu chamado. A Bíblia diz que Jesus começa a ensinar, e eu encerro a mensagem. E levou os discípulos ao ensinamento até o pé da cruz. Ensinamento máximo. Em São João capítulo 13, ele deu uma das, para mim, a maior lição da Bíblia. Ele disse: vocês querem que as pessoas vos conheçam? Querem que ela reconheça vocês como os meus discípulos? Vocês querem? Querem que as pessoas olhem para vocês? Vocês querem ser parecidos a mim? Vocês não podem ser maior do que eu, mas podem ser igual a mim. Senhor, como que nós vamos fazer para ser igual ao Senhor? Ele disse: ei, as pessoas não conheceram vocês e vão saber que vocês são minhas testemunhas quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. Tem gente que acha que recebendo o dom, sendo usado por Deus, vai ficar parecido com Jesus. Não, não, não. O que faz você ficar parecido com Jesus é o amor que está dentro de você, dado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra que Deus revelou. O teu coração está quebrantado. É uma carta que Deus preparou, é um vaso de barro que Deus escolheu para derramar no seu poder e na sua glória, para que o poder de Deus se revele na tua vida. O nome do Senhor venha a ser adorado,
Jesus pregou tanto, irmão, relacionado a amor e misericórdia, que os discípulos ainda estavam embaralhados. Ele disse: tá bom, então, vocês não entendem o que é amor, né? Vou mostrar com ímpeto o que é o amor. E alguns dos discípulos não conseguiam suportar Jesus mostrar aos olhos humanos, nítidos, aos olhos crus, o que era o amor. Eles não conseguiam entrar, porque o apóstolo Paulo disse que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, ele não é avarento, orgulhoso, soberbo, ele é manso, passivo, longânimo, ele é misericordioso. Isso. Ele dá a sua própria vida. Quando Jesus levou, ou tentou pelo menos, alguns discípulos não aguentaram, e tudo que ele estava querendo revelar, ele estava dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que eu amo vocês. Não só por palavras, eu ensinei vocês, eu preguei para vocês, eu mostrei o poder do amor que transforma as trevas em luz, que tem o poder de arrancar a enfermidade. Isso, só tem o poder de fazer isso quem doa a sua vida, porque todo milagre que você opera na vida de alguém é um pedaço de você que está sendo extraído lá no reino de Deus. É uma renúncia que Deus está pedindo. Isso mesmo, toda oração que você faz por alguém, esquece um pouco de você. Deus está olhando para você e está dizendo: ele está se colocando com aquilo que eu determinei ao meu Espírito Santo, que é ser intercessor, isso é intercedente, se colocando na frente, adorando a causa dessa pessoa. Então o céu começa a ver que você está renunciando o teu próprio querer para fazer a vontade de Deus. Você perdeu um pedaço de você. Quantas vezes você vai para a sala de aula e começa a aprender, você começa a perder um pouco da tua própria credibilidade, teu conhecimento se perde, tua dinâmica não existe mais, porque você começa a deixar de viver por você, você começa a viver pelo teu Senhor. E a Bíblia diz que aos pés da cruz, muitos discípulos não aguentaram, eles disseram: não pode, isso não é amor, isso é um suicídio, não pode, ele vai morrer. Não, os escritores chegam a dizer que Judas, numa das histórias do teólogos, chegam a dizer que Judas acreditava até o fim que Jesus ia sair da cruz. Ele também não tinha aprendido a lição, porque Jesus, ele não foi levado para a cruz, ele foi para a cruz, ele se entregou para o amor. E a Bíblia diz que só quem que foi